Hoje nós vamos dar continuidade à aula de matemática na apostila. Então, nós temos aqui o sistema de numeração decimal que já vem sendo trabalhado já há algum tempo, a unidade de milhar, a adição dos números naturais, a verificação da adição, a adição com reserva que foi trabalhada, inclusive as figuras geométricas planas que também já foram trabalhadas, mas aí eu faço uma revisão para que as crianças possam relembrar do conteúdo, até porque na apostila o conteúdo de figuras geométricas é bem pequeno. E aqui nós temos sistema de numeração decimal, 1000 unidades equivale a uma dezena de milhar, que 1000, o milhar é representado pela quarta ordem, porque nós temos primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Quem lembra? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E aqui nós temos algumas representações. Está pedindo para que você escreva o número correspondente a... Aí está pedindo aqui. Unidade. Qual é a unidade daqui? Claro que é 5. Qual é a dezena daqui? 3. Qual é a centena daqui? 1. E qual é a unidade de milhar? 1. Mas claro que cada qual, dependendo da posição em que ela está, ela representa uma quantidade da casa que ela está localizada. Por exemplo, 5, como eu sempre falo para vocês, o 5 é a unidade, então ele vale ele mesmo. A dezena vale quanto? São 3. Lembra das barrinhas? 3 barrinhas quanto vale? Cada uma vale 10. Se eu tenho 3 barrinhas, vale quanto? 30. 10, 20, 30. E as centenas? Eu tenho uma. Lembra quanto vale a placa? Ela vale quanto? 100. Então, nós temos uma centena aqui, que equivale a quanto? 100. A unidade de milhar, para quem teve a oportunidade de ver a professora manusear junto com vocês, é aquele quadrado que eu chamo cubo, que tem todos aqueles cubinhos juntos. E aí, nós chamamos ele de... Então, aquele cubo equivale a 1000 unidades, que é a unidade de milhar. E aí, você vai responder, colocar o 5 aqui, o 3 aqui, 1 aqui, um ladinho do outro, e vai formar quanto? Na hora da leitura, 1135. 1135 você vai colocar aqui. Eu costumo dizer que depois da unidade, dezena e centena já tem um pontinho. Quando você for passar para cá, 1000, pontinho, 135. De 3 em 3 ordens, nós vamos identificar através do pontinho na hora da leitura. Daí vocês vão passar a conhecer outras classes. E aqui para relembrar que nós trabalhamos bastante, que 10 centenas equivale a 1 milhar, que 10 centenas equivale a 1 milhar, que é 1000, 1 milhar, que é 1000 unidades, que é o cubo que eu falei para vocês. Aqui na questão 2, observe os desenhos e preencha o quadro. Você vai olhar aqui, lembrar quanto equivale uma placa, equivale a quanto? 100. 100 mais 100 é 200. 1, 2, 3, unidade, dezena, centena, pontinho. E aqui, quanto vale o cubo? Equivale a 1000. Então, você vai preencher aqui conforme que está pedindo. Aqui no quadro. O terceiro, componha os números. Uma unidade de milhar mais 3 centenas mais 3 dezenas mais 9 unidades. Dá quanto? Você vai juntar os números. Simplesmente assim. Você vai pegar aqui o 2, o 9, o 4 e o 12. Cada um, dependendo da posição, equivale. Representa um valor. Nós temos 2 unidades de milhar, equivale a quanto? 2000. 9 centenas, 900. 4 dezenas, 40. E 2 unidades, que equivale a ele mesmo, 2. 2.942. Você precisa ler, você precisa
identificar cada um deles e falar, ok? Trabalhe isso com as crianças aí, para que eles possam desenvolver na hora da leitura dos numerais. 4. Decomponha os números conforme o exemplo. Então, nós temos aqui. Lá, nós compomos. Aqui, nós vamos decompor. Nós já trabalhamos muito isso. Então, nós temos aqui 1762. 1000. O 1 é unidade de milhar. Mas, olha o sinalzinho de mas. 7 centenas, mais 6 dezenas, mais 2 unidades. Ele precisa conhecer a posição de cada numeral aí, identificar, saber quanto equivale, saber quanto ele vale, para que ele possa compreender os numerais. Nós temos crianças que não sabem ler o 40, o 80, o 75, o 125, não compreendem porque precisam trabalhar o valor da posição do numeral em cada números apresentados. No 5, você vai representar nos quadros os números indicados. Nós temos aqui, olha só, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Não é difícil. Vocês já trabalharam isso muito. Não vão ter dificuldade para fazer isso, eu tenho certeza. Aqui, eu gosto de começar com as crianças sempre o último número, que eles identificam logo por unidade, porque nós trabalhamos assim desde o início. Unidade, depois vem a dezena, depois vem a centena e a unidade de milhar. Peçam para que as crianças leiam, identifiquem e falem quanto vale cada número em sua casa, em sua ordem. 6. Escreva os números nos quadros. Então, nós temos aqui uma unidade de milhar, 3 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. Eles vão só passar daqui para cá. São 3 centenas, mas quanto esse número vale aí? Quanto ele representa nesse numeral? É importante que as crianças entendam isso. Escreva por extenso, outra grande dificuldade, mas que não é tão grande assim. Porque a partir do momento que a criança lê, entende, identifica os numerais, escrever é um processo de treino. Ele vai treinar, ele vai escrever 60 com dificuldade, depois ele vai errar a primeira, a segunda, na terceira ele não erra mais porque ele vai lembrar, é uma questão de treino. O que está em jogo aqui realmente, efetivamente, é se a criança identifica o numeral, lê, entende, compreende. Eu vi um dia desse uma jornalista lendo aí não sei quantos bilhões, não sei quantos da Covid no jornal. Ela errou simplesmente porque não leu os pontinhos e deu a numeração errada. Então, as crianças precisam compreender isso. 8. Complete o número que vem imediatamente antes e imediatamente depois. Ou seja, o antecessor e o sucessor, que foi muito trabalhado. O número que vem antes e o número que vem depois. 9. Escreva os números usando os algarismos. Então, nós temos aqui, peça para que eles leiam e peçam para que eles escrevam. É importante que eles entendam o que eles estão lendo para que eles possam escrever. Isso é um treino constante na vida de todo estudante, de todo cidadão que precisa ler e compreender para que não seja enganado futuramente. Então, ele precisa ler, compreender e saber o que ele está lendo. 9. Procure os números no caça-números e em seguida escreva-os no espaço. Aqui está pedido o quê? Na letra A, 2.300. Então, ele vai procurar aqui 2.000, ele pode escrever logo 2.300 e aí ele vem para cá 2.300 e vai circular e assim vai fazer sucessivamente com os demais. Agora escreva os números em ordem crescente. Então você tem aqui os números, você já trabalhou, você já encontrou, você já escreveu e vai escrever aqui em ordem crescente. Qual é a ordem crescente? Do menor para o maior. Ele vai crescendo. 11. Represente com os números o ano em que o seu pai nasceu.
Pergunta aí pro papai em que ano ele nasceu e escreva. Pai, deixa ele escrever, depois você corrige. O ano em que sua mãe nasceu, o ano em que você nasceu, o ano em que estamos, o próximo ano. Agora, nós vamos colocar em prática a adição com os números naturais. Adição simples, gente. Ele só vai pegar aqui a operação e ele vai armar. O que é armar? Colocar aqui cada um, número embaixo de número e fazer a adição. Colocar o 55 aqui, o 32 aqui e fazer a adição. Passa a linha aqui, que eu gosto que passe a linha. Já tem aqui o sinalzinho da operação de adição. Eles sempre esquecem ou do sinal ou dessa linha que é incrível. E aí eles fazem, parece que fica só na mente deles e querem que a professora adivinhe, né? Por isso eu tenho, quando eu vou passar algumas atividades que tenham operações, eu passo assim 3, 4, porque eu preciso corrigir atividade por atividade, conta por conta. Eles são muitos e é bem complicado. Aqui já não tem mais o quadro, mas é para que eles compreendam que essa malha aqui, que você tem que colocar número embaixo de número, porque senão você vai errar. Nós temos aqui, ó, 642, ele vai colocar aqui 642 mais 4, vai sempre lembrar que você vai começar de trás para frente a colocar o próximo número, para que eles não coloquem os numerais em posições erradas. Eu já vi colocarem esse 4 aqui, que é uma unidade, lá nas centenas, lá nas dezenas. Então, observem na hora que eles estão armando aí a continha, peçam para que eles leiam os numerais. E se eles errarem, isso é normal, corrijam-os na leitura dos numerais. Aqui nós já temos a operação da adição com 3 parcelas. Só voltando aqui para lembrar que a adição dos números naturais, nós temos os termos, né? O símbolo é o sinal de mais, nós chamamos de mais, e nós temos os termos, a primeira parcela, a segunda parcela, e se tiver mais algum número em cima, é parcela, sempre vai ser parcela. E o resultado da conta dele, da adição, nós chamamos de soma ou total. Esse daqui é muito legal, porque ele tem que encontrar o número. Eu dou uma olhadinha aí. Você vai descobrir os numerais que estão faltando nos quadros, como soma 4 mais 3, 7. Diminui 7 mais 2, que dá 5. Diminui 9 menos 6, que dá 3. E baixa 1 quando não tem numeral nenhum para somar, para realizar a operação. Porque no lugar deste que não tem nada, significa que ele é zero. Que não precisa nem colocar aí. Deu para entender? As crianças têm um pouco de dificuldade na hora de responder. E os pais também, porque não compreendem. Então, essa dica aí para que vocês possam ajudar as crianças na hora de resolverem as operações de adição. Aqui para resolver as adições, tem bastante continha, verificação da adição. O que é que está pedindo para fazer aqui? É muito simples. Eu prefiro que não faça. Eu só quero mesmo que você faça. Deixe eles resolverem as operações matemáticas de adição. Mas se eles quiserem fazer, não tem problema. Isso é só para que eles percebam que a alteração da ordem das parcelas não altera o resultado. Por exemplo, aqui, nós temos 243 mais 20 mais 14, que dá 277. E aí, 20... fez a outra continha, pegou o 20 e colocou lá em cima, o 243 aqui no meio e o 14 continuou, permaneceu embaixo. Que somando vai dar o mesmo resultado. Então, não tem segredo, eles vão perceber isso. Se você quiser fazer uma continha ou duas, não tem problema. Mas o que eu quero de verdade é que eles treinem a adição, ok? Aqui nós temos alguns problemas. Os problemas, é preciso que as crianças entendam o que estão lendo. Então, eles vão ler, compreender, para que eles possam tentar solucionar esse problema. Não deem tudo pronto e acabado para as crianças, gente. As crianças naturalmente não gostam de pensar. Elas têm preguiça mental de pensar. Elas querem a resposta, querem o resultado. A criança que está acostumadinha com o pai fazendo atividade. O
pai pede o caderno, faz atividade, porque não tem paciência. Pai é pai não é professor. Às vezes nem o professor tem, né? Imagina os pais. Então, procurem fazer com que as crianças possam resolver o problema. E como é que ele vai resolver? Ele vai primeiro ler todinho, compreender. Você lê também para ele. Deixa ele ler 2, 3 vezes. E depois que ele lê, ele vai fazer o cálculo. Primeiro ele tem que perceber qual é a operação matemática que ele vai usar aí. Qual é a operação matemática que nós estamos trabalhando? Ele vai perceber algumas coisas. Por exemplo, no ônibus há 46 passageiros sentados e 22 em pé. Quantos passageiros há no ônibus? Ó, quantos? Ele vai compreender alguns termos que são utilizados. Assim como é utilizado na subtração, que é diferente a linguagem, que é diferente da linguagem da operação da multiplicação, que é diferente da divisão. Então, ele vai conhecer alguns termos depois de um tempo de ter trabalhado. Mas é preciso que ele leia, para que ele possa compreender. Então, ele vai armar aqui a continha, número embaixo, número, a linha, o sinal de mais. E aqui ele vai dar a resposta. Como é a resposta? Não é pegou aqui o número e jogou aqui, não. Ele vai ter que escrever, colocar em prática o CEA. Quantos passageiros há no ônibus? Ele vai responder iniciando frase, letra maiúscula. Tantos passageiros no ônibus. É importante que ele escreva, coloque o CEA em prática. Nós temos aqui a adição com reserva, que nós trabalhamos também no nosso livro. Então, nós temos aqui 5 mais 8, que dá quanto? 13. E nós não vamos colocar o número 13 aqui, os dois não. Vou deixar só a unidade, vai a dezena para a dezena. E aí nós vamos somar 4. Eu sempre gosto que as crianças possam somar logo 1 com o próximo numeral. Por quê? Porque eles esquecem desse 1 aí. Muitas vezes eles nem colocam. É importante que eles coloquem aí para que eles não esqueçam. 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. Então, essa daqui é a adição com reserva. É que já vai, como antigamente nós aprendíamos. Já vai o numeral lá para o próximo ordem. Só que não é bem assim. Não vai 1. Vai uma dezena. Da dezena, não vai 1. Vai uma centena. Da centena, não vai 1. Vai uma unidade de milhar, que é 1000. Ok? E aqui nós vamos continuar armando e efetuando. Aqui na terceira, tá pedindo para efetuar as adições no quadro de ordens. A preocupação é que as crianças escrevam número embaixo de número. E aqui, descobrir novamente os números escondidos. Aqui na questão 4, da página 70, nós também vamos descobrir os números que estão faltando. Vou mostrar para vocês aí um exemplo de como você vai realizar. Você vai ter que descobrir, e aqui dá 13. Então, você vai ter que somar quanto? 7 mais 6, que dá 13. Vai uma dezena para cá, para o 5. Vai ficar quanto aqui? 6. Mas quanto vai dar 14? Só você conta aí no dedinho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quanto falta? 8. Então, vou colocar o 8 aqui. Aqui, como é o numeral 14... vai uma centena para cá. Então, vai ficar quanto? 1 mais 2 dá 3. Quanto falta para 5? 2. Então, nós temos um 1 aqui. Baixa 1, que é a unidade de milhar. Temos uma unidade de milhar aqui. Baixa a unidade de milhar. Se você for contar aqui para colocar o pontinho, você começa daqui, ó. 1, 2, 3. Coloca o pontinho bem aqui. De 3 em 3 é uma classe que você vai colocar um pontinho e identificá-lo. Vai continuar calculando aqui na questão 5 e novos problemas matemáticos. Página 72, problemas matemáticos. Nós temos aqui já com 3 parcelas. Olha só, a página 73. Hoje, dia 9/7/2020, nós não trabalhamos o livro didático, porque nós vamos dar na próxima aula continuação
da operação de subtração. Na apostila, eu vou postar aí para vocês das páginas 54 a 57, gabaritos da aula anterior, que às vezes eu acabo não postando, e vocês não me pedem aí, esqueço, mas eu sempre dou uma olhadinha na aula anterior e eu vou postar aí para vocês agora os gabaritos da aula anterior. Na aula de hoje, nós trabalhamos das páginas 58 a 73. Vou colocar o gabarito da aula aí para vocês, que se estenderá até amanhã, que é dia 10. Nós vamos trabalhar matemática hoje e amanhã. Amanhã eu não posso a aula, mas eu vou estar aí para tirar as dúvidas, qualquer coisa, tá bom? Resolver problemas, quiserem me ligar, não tem problema. Boa aula, boa tarde a todos.